Neste vídeo, vamos iniciar um novo módulo no nosso curso de Sistemas Distribuídos. Vamos estudar o conceito de transação distribuída. Mas antes, o que seria uma transação em um sistema gerenciador de banco de dados? Uma primeira definição nos diz que uma transação é uma sequência de operações que deve ser conduzida atomicamente. Já vimos o conceito de atomicidade. Isso quer dizer que todas as operações devem ser executadas ou nenhuma delas serão executadas. Uma segunda definição nos diz que transação é uma sequência de operações que vai levar o sistema do gerenciador de banco de dados de um estado consistente para um outro estado consistente. Em transações, nós encontramos basicamente duas operações principais. A primeira delas, commit, nos diz que todas as operações elas completaram de forma bem-sucedida e os estados dos dados, das tabelas, dos índices, eles estão corretamente atualizados. E uma segunda operação, abort, no caso, nos diz que nenhuma mudança vai ocorrer no sistema gerenciador de banco de dados e o estado antigo, porém inconsistente, ele será mantido no sistema gerenciador de banco de dados. Quando falamos de transação, nós encontramos quatro propriedades fundamentais que formam a sigla ACID. A primeira delas está associada com a atomicidade, que, como nós vimos anteriormente, está relacionada ao fato de ou tudo ou nada, ou todas as operações vão ocorrer de forma bem-sucedida, ou nenhuma vai ser efetuada, executada e refletida no banco de dados. A segunda propriedade, consistência, nos diz que, independentemente do que aconteça, o banco de dados deve permanecer válido com respeito às suas regras, como, por exemplo, a integridade referencial. O isolamento nos diz que, se múltiplas transações executam ao mesmo tempo, concorrentemente, então a transação ela deve aparecer como se elas tivessem sido executadas em alguma ordem sequencial arbitrária. Por exemplo, suponha que três transações estejam executando concorrentemente. Suponha também que a ordem que essas transações tenham sido iniciadas seja T1, T2, T3. O sistema gerenciador de banco de dados ele pode refletir essas transações do banco de dados na ordem T2, T1, T3. Veja que não é a ordem em que essas transações foram iniciadas, porém é uma ordem sequencial, porém arbitrária. Vale ressaltar que os updates de uma transação não devem estar visíveis para outra transação até que essa transação que efetuou aquela operação de update commit. A durabilidade nos diz que uma vez que uma transação tenha sido commitada, o seu efeito deve ser permanente. O que seria então uma transação distribuída? Em uma transação distribuída, os objetos de uma transação estão distribuídos sobre um conjunto de servidores distintos. Como, por exemplo, nessa imagem, nós podemos ver que nós temos basicamente três unidades do nosso sistema: Manufacturing, Sales e Headquarters. Vejam que cada banco de dados, no caso, três de nós no nosso sistema, cada um deles vai ser responsável por uma dessas categorias, desses setores da nossa instituição. Então, uma transação, por exemplo, ela pode envolver manufacturing e sales. E cada setor desse será gerenciado por um nó do banco de dados distribuído. Além disso, nós temos transações que podem ser denominadas aninhadas. Uma transação aninhada permite que a transação contenha uma outra transação. Por exemplo, nessa imagem nós podemos ver que a transação do cliente T, ela possui a transação T1 e T2, que por sua vez vai possuir dentro dela uma transação T11, T12. E veja que cada transação ela opera em um nó diferente.
indicando então que se trata de uma transação distribuída, porém aninhada. Temos ainda o conceito de transação flat, que justamente consiste de um conjunto de operações em objetos, e nenhuma operação nesses objetos é de fato uma outra transação. Então aqui nós podemos ver uma transação distribuída que foi iniciada por um cliente, vai operar em 3 objetos distintos, em 3 servidores nós distintos, mas nenhuma dessas transações é uma outra transação. Muito obrigado.